Cumprimento todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs que estão já ligados por Zoom a esta reunião. É com alegria que partilho mais uma reunião, mais um capítulo do livro Grande Conflito, neste caso o capítulo sobre o progresso da reforma na Alemanha. Nós hoje vamos ver essencialmente três aspectos da história da reforma na Alemanha. Primeiro, vamos abordar a história dos três profetas de Zwickau. Já vamos ver quem eram estas pessoas. Depois passaremos à história de Thomas Müntzer e a Guerra dos Camponeses Alemães. Isto parece não ter nada a ver com a reforma, mas tem muito a ver com a reforma, já vamos ver porquê. E depois, então, terminaremos com a história da edição do Novo Testamento e do Velho Testamento por Lutero na Alemanha da Reforma. Portanto, começando pelo princípio, os três profetas de Zwickau. O desaparecimento de Lutero, nós vimos a semana passada que Lutero tinha sido, entre aspas, raptado e levado para o castelo de Wartburg para permanecer isolado e protegido das mãos das autoridades do Império, mas o desaparecimento de Lutero suscitou uma grande consternação por toda a Alemanha. Circulavam os mais estranhos rumores e muitos acreditavam que ele tinha sido assassinado. Ao mesmo tempo, os líderes da Igreja Romana constatavam com horror a intensidade dos sentimentos negativos de muitos alemães para com Roma. O édito do imperador, que banira Lutero, parecia ter perdido o seu poder. Entretanto, começaram a chegar notícias de que Lutero estava a salvo em algum lugar secreto da Alemanha, e isso veio acalmar os temores do povo que começava a aderir à reforma de Lutero. Nesta circunstância, os escritos de Lutero eram lidos com mais atenção do que nunca. Um número sempre crescente de adeptos juntava-se à causa da reforma, colocando-se ao lado do homem que heroicamente tinha defendido a palavra de Deus. Agora que Lutero não estava presente, os outros líderes da reforma sentiram uma responsabilidade acrescida, nomeadamente e destacando-se entre muitos, Melanchthon, o grande amigo de Lutero e um importante reformador alemão. No entanto, Satanás não estava de braços cruzados. Ele, quando tem que combater qualquer reforma que Deus inicie, nunca fica de braços cruzados. E assim ele tentou o que ele sempre tenta quando surge um movimento reformatório entre o povo de Deus. E o que é que ele tenta? Enganar e destruir o povo ao apresentar um falso movimento de reforma para desviar as atenções do verdadeiro movimento de reforma. E foi assim que, entretanto, surgiram três homens que ficaram conhecidos como os profetas de Zwickau, que pretendiam ter recebido revelações proféticas da parte de Deus e estar divinamente comissionados para fazer avançar a reforma até ao seu plano de cumprimento. Segundo estes homens, Lutero tinha apenas lançado as bases da reforma que era necessário empreender. Eles rejeitavam o grande princípio que estava na base da reforma, que a palavra de Deus é a única regra de fé e de prática, e substituíam esse guia infalível, a palavra de Deus, pelas indicações variáveis e mutáveis dos seus sentimentos e impressões. Estes três homens, e eles chamavam-se Nicholas Storch, Thomas Detschel e Markus Stübner, tinham começado o seu movimento em Zwickau, uma cidade na Saxónia, mas rapidamente se mudaram para Wittenberg, a cidade do Lutero e o centro da reforma na Alemanha. Eles pretendiam ser uma alternativa radical a Lutero. Eles afirmavam receber revelações diretamente do Espírito Santo, baseando a sua autoridade nessas revelações e não nas Sagradas Escrituras. Eles tinham uma mensagem apocalíptica, uma mensagem de destruição, uma mensagem de peneiramento dos verdadeiros crentes. Nós sabemos que estes três profetas de Zwickau chegaram a Wittenberg, a cidade de Lutero, a 27 de dezembro de 1521, e logo suscitaram um bom número de seguidores. As pessoas eram incentivadas a aderirem às mensagens dos três profetas
e a negligenciarem a Bíblia. A presença dos 3 profetas suscitou tumultos na cidade que Philip Melanchthon, sucessor de Lutero, não foi capaz de resolver. Assim, este pediu a Lutero, ainda refugiado no castelo de Wartburg, que regressasse a Wittenberg e reassumisse a liderança do movimento da Reforma. Respondendo a este pedido de Melanchthon, Lutero decidiu regressar a Wittenberg. A viagem era perigosa, porque ele estava sob o interdito do Império. O que é que isso significava? Significava que os seus inimigos podiam matá-lo sem incorrer em crime, os seus amigos estavam proibidos de o ajudar ou de o obrigar. Mas Lutero sabia que a sua obra de reforma estava em perigo, pelo que avançou destemidamente no nome do Senhor. E assim, no dia 6 de março de 1522, Lutero regressou à sua cidade. Foi com grande cautela e humildade, mas também resolutamente, que Lutero retomou a sua obra. Ele queria destruir pela pregação da palavra o fanatismo. Recusava-se a usar a força, mesmo contra os fanáticos e os supersticiosos, como eram os profetas de Zwickau e os seus seguidores. Assim, logo depois de ter regressado, Lutero pregou 8 sermões contra os fanáticos, e a força destes sermões foi o suficiente para pôr fim ao crescente radicalismo na cidade. Do alto do púlpito, Lutero exortou e censurou o povo da sua cidade por ter abandonado tão rapidamente o caminho da reforma, iluminado pela palavra de Deus. O poder da Bíblia quebrou o feitiço da excitação fanática. O poder do Evangelho trouxe de novo à razão aqueles que tinham sido desviados do caminho correto pelos falsos profetas. Entretanto, os 3 profetas entraram em confronto com Lutero, confronto direto com ele, para afirmarem a superioridade da autoridade da sua mensagem, supostamente inspirada pelo Espírito Santo, sobre a mensagem bíblica de Lutero. Lutero exigiu que eles autenticassem a sua mensagem supostamente inspirada com um milagre de Deus. Os 3 profetas recusaram fazê-lo, denunciaram Lutero como um falso reformador e abandonaram Wittenberg. Ao desmascarar os profetas de Zwickau, Lutero tinha sustido a maré do fanatismo. No entanto, poucos anos mais tarde, o mesmo tipo de fanatismo explodiu com maior violência e com resultados mais terríveis. Essa explosão de fanatismo ficou-se a dever em grande parte a Thomas Müntzer. Müntzer nasceu em Stolberg, na Saxónia, por volta de 1489. Estudou na Universidade de Frankfurt, onde aprendeu as línguas eruditas, grego, hebreu e latim. De 1516 a 1518, ingressou num mosteiro em Focosa. A publicação das 95 teses por Lutero em outubro de 1517 levou Müntzer a deixar o mosteiro e a viajar para Wittenberg. Por volta dessa data, ele teve uma confrontação com Lutero, procurando politizar a reforma luterana. Em julho de 1519, Müntzer assistiu aos debates com Johannes Eck, o defensor de Roma, e Lutero, o defensor da reforma. Em 1520, Müntzer decidiu tornar-se cura na cidade de Zwickau, na Saxónia, tendo sido aí que ele teve a primeira confrontação com as autoridades da Igreja ao se colocar do lado da reforma. Em abril de 1521, as autoridades de Zwickau expulsaram-no e ele partiu para Praga, na Boêmia, a cidade de Jan Hus. Foi aí bem recebido por ter sido tido como um discípulo de Lutero. Em novembro de 1521, Müntzer escreveu o Manifesto de Praga, uma obra anticlerical, revolucionária e apocalíptica,
As suas divergências teológicas e políticas com Lutero agudizaram-se. Em dezembro de 1521, Munzer deixa Praga e passa o ano de 1522 a vaguear pela Alemanha. Em março de 1523, torna-se pastor de Altstadt, na Turíngia. E em 13 de julho de 1524, Munzer pregou em Altstadt o seu sermão contra os príncipes. É assim que ele deu, foi este o título que ele deu ao sermão. E pregou este sermão contra os príncipes perante o duque João da Saxónia e os seus conselheiros. O sermão é uma interpretação político-teológica revolucionária da profecia de Daniel 2, que nós conhecemos tão bem como Adventistas do Sétimo Dia, mas é uma interpretação muito diferente da nossa e essencialmente política e revolucionária. Em agosto de 1524, Munzer foge de Altstadt e chega à cidade imperial de Mühlhausen, na Turíngia. Em setembro desse mesmo ano, ele convence o Partido dos Artesãos a subscrever os seus 11 artigos de Mühlhausen, em que se apela à revolução e à formação de um conselho eterno para dirigir a cidade, baseado na palavra de Deus. Mas no final de setembro, Munzer é expulso da cidade. Depois de passar o resto de 1524 em Nuremberg, em fevereiro de 1525, ele está de volta à cidade de Mühlhausen, onde consegue instaurar uma comuna popular. Ou seja, ele instaura um processo político e um regime político em que o povo tem o poder, em que os artesãos têm o poder e em que os nobres são excluídos do controle político da cidade. Tornando-se um dos líderes do Partido Camponês, Munzer vai distinguir-se como um dos líderes da Guerra dos Camponeses Alemães, que rebentaram em 1524 na Francónia, na Suábia e na Turíngia. Em 15 de maio de 1525, Munzer lidera um exército camponês com cerca de 8.000 homens na Batalha de Frankenhausen, convencido que Deus iria intervir do lado dos camponeses revoltados contra os seus senhores. Este exército é derrotado e Munzer é preso, torturado e morto por decapitação no dia 27 de maio de 1525. Terminava assim a Guerra dos Camponeses Alemães. A perspectiva teológica de Munzer era diametralmente oposta à de Lutero. Munzer declarava que, ao substituir a autoridade do Papa pela autoridade da Bíblia, Lutero estava a estabelecer apenas uma forma diferente de autoritarismo eclesiástico. Munzer estava convencido que tinha sido chamado por Deus para introduzir a verdadeira reforma, que passava por uma reforma político-social. Esta reforma que Munzer advogava era uma reforma do Espírito, dizia ele, conduzida pelo Espírito e destinada a estabelecer a igualdade socioeconómica entre os homens. Esse era o grande objetivo de Munzer. A autoridade que Munzer queria implementar era a autoridade do Espírito, tal como ele o interpretava. Por isso ele dizia: aquele que possui o Espírito possui a verdadeira fé, mesmo se nunca leu as Escrituras na sua vida. Os seus seguidores chegaram a queimar a Bíblia, declarando que a letra mata é o Espírito que vivifica. Como não pode deixar de ser claro, Lutero opôs com todas as suas forças a Munzer e à revolta dos camponeses. Embora reconhecesse que os camponeses sofriam algumas injustiças, o reformador não podia concordar com os métodos violentos usados pelos injustiçados contra a ordem social estabelecida. No entanto, os seus opositores adeptos de Roma acusavam a doutrina de Lutero de estar na origem da Guerra dos Camponeses. O que eles diziam, o que os defensores de Roma diziam, é que era por causa de Lutero, da sua ênfase nas Escrituras,
da sua introdução de novas crenças, diziam os romanistas, que os camponeses tinham aderido a este movimento radical contra a sociedade estabelecida. Na verdade, neste capítulo que eu estou a partilhar convosco, Ellen White chama a nossa atenção para o facto de que movimentos espirituais, entre aspas, como os de Muntzer, continuam a perverter o verdadeiro cristianismo até aos dias de hoje. Todo o movimento que se desvia e que desvia o crente das Escrituras e o leva a considerar os seus próprios sentimentos e impressões como princípios de orientação na vida cristã é um falso movimento. Infelizmente, ainda hoje se podem encontrar movimentos deste tipo, em que a Bíblia é posta em segundo lugar e em que as impressões e os sentimentos, supostamente, alegadamente, comunicados pelo Espírito Santo, são considerados como os guias da experiência cristã. Temos de ter muito cuidado, meus irmãos, minhas irmãs, para não cair neste erro. O verdadeiro cristão recebe a palavra de Deus como a grande fonte da verdade inspirada e como o grande teste a toda a inspiração. A Bíblia é a única regra de fé e prática infalível. Não a podemos substituir. Não a podemos substituir por qualquer outra fonte de autoridade. Nem os nossos sentimentos, nem os nossos pensamentos fortuitos, ainda que alegadamente pareçam ou possam estar, aleguem-se que são inspirados pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo nunca ensinou nada contrário à palavra de Deus, por uma razão muito simples. É porque a palavra de Deus, a Bíblia, foi revelada pelo Espírito Santo. É a condensação dos seus ensinos. E o Espírito Santo, sendo Deus, não se pode contrariar, não se pode contradizer. Por isso, o Espírito está sempre de acordo com a Bíblia e deve ser julgado, qualquer revelação do Espírito deve ser julgada na sua autenticidade pela Bíblia Sagrada. Entretanto, Lutero publicou o Novo Testamento em alemão. Essa tradução foi recebida com muita alegria por todos aqueles que amavam a verdade. Os sacerdotes de Roma ficaram alarmados, pois agora o povo comum que lê-se o texto sagrado podia informar-se diretamente sobre os preceitos de Deus e podia também expor a ignorância bíblica dos sacerdotes. Roma procurou impedir com todo o seu poder a circulação das Escrituras na língua alemã, mas todos os seus decretos, anátemas e torturas foram em vão. Quanto mais Roma condenava e proibia as Escrituras, maior era a ansiedade do povo em conhecer o que elas ensinavam. Todos os que sabiam ler estavam ansiosos para estudar por si mesmos a palavra de Deus. Esta disseminação, este espalhar da palavra de Deus do Novo Testamento em alemão, só foi possível porque, entretanto, tinha sido inventada a imprensa, que permitia publicar um livro com muitas centenas ou mesmo milhares de exemplares num tempo rápido, muito rápido. E foi a imprensa, esta nova tecnologia, que veio apoiar a reforma. E nós podemos daqui extrair uma lição, é que Deus prepara o caminho e preparou também aqui o caminho para as suas reformas implantarem-se no coração do povo. E uma das preparações que Deus fez foi exatamente a invenção por Gutenberg da imprensa, de maneira que os escritos de Lutero pudessem ser disseminados com muita rapidez e que a palavra de Deus, nomeadamente o Novo Testamento em alemão, pudesse ser publicado aos milhares, vendido, circulado, distribuído por todo o Império Alemão, para que aqueles que fossem sinceros e procurassem mais conhecimento da Bíblia pudessem ter acesso não só aos textos, mas aos textos de maneira mais barata, mais acessível.
porque a imprensa não só veio aumentar o número de obras em circulação de um determinado livro, mas veio também tornar mais barato cada exemplar, o que permitia às pessoas, mesmo com menos recursos, adquirirem os livros que queriam ler, nomeadamente o Novo Testamento em alemão. Perante o sucesso da publicação do Novo Testamento, Lutero começou a traduzir o Antigo Testamento, publicando em parcelas à medida que ia concluindo a tradução. Ou seja, ele não esperou traduzir totalmente o Novo Testamento para depois o publicar de uma só vez, ele foi publicando à medida que foi traduzindo. Ou seja, primeiro publicou a tradução do Pentateuco, os 5 livros de Moisés, e assim por diante foi publicando em secções o Antigo Testamento, para que ele pudesse ser gradualmente acessível ao povo, e assim o trabalho de Lutero pudesse ser uma arma nas mãos do povo contra a superstição e contra os erros ensinados por Roma. Também os escritos de Lutero, graças à imprensa, eram cada vez mais lidos e mais disseminados pela Alemanha. Estes escritos eram estudados com profundo interesse pelos ricos e pelos pobres, pelos instruídos e pelos ignorantes. À noite, os professores das pequenas escolas de província liam os escritos de Lutero a pequenos grupos de pessoas que não sabiam ler, e assim a doutrina de Lutero foi se espalhando por toda a Alemanha. Era frequente pessoas de todas as classes serem vistas com a Bíblia na mão, defendendo e espalhando as doutrinas da Reforma. E como não pode deixar de ser, e sempre será assim, isto exasperava os adeptos de Roma. Porquê? Porque os adeptos de Roma sabiam que a maior e o pior adversário que podiam ter era a própria Sagrada Escritura na língua do povo. Por isso, um defensor de Roma escreveu o seguinte: infelizmente, Lutero persuadiu os seus seguidores a não depositarem a sua fé em nenhum outro oráculo que não as Escrituras Sagradas. E este era o ponto fundamental da Reforma e era também a força da Reforma. O facto de Lutero, inteligentemente, guiado pelo Espírito de Deus, se ter lembrado de traduzir as Escrituras na língua do povo, veio pôr nas mãos do povo a decisão de seguirem a verdade ou não, de adotarem os princípios da Reforma ou não, e ao fazerem, podiam confrontar diretamente, graças à possibilidade de ler o texto sagrado, podiam confrontar diretamente os erros que viam na doutrina e na prática da Igreja Romana. A verdade, proclamada com energia e segurança, espalhou-se assim pela Alemanha com um poder irresistível. Em vão, as autoridades eclesiásticas e civis foram invocadas para esmagar a heresia, como era chamada a doutrina da Reforma. Em vão, as autoridades recorreram à prisão, à tortura, ao fogo e à espada. Milhares de crentes que adotaram os princípios da Reforma selaram a sua fé com o seu sangue, mas ainda assim a causa da Reforma progrediu. E ela iria progredir cada vez mais. Cada dia que passava, cada semana que passava, a doutrina da Reforma expandia-se no Império Alemão e para lá do Império Alemão também, noutras direções, na França, na Suíça, até na Itália, nos Países Baixos. A doutrina da Reforma ia-se espalhando nos países nórdicos, ia-se espalhando graças ao poder da imprensa e graças à inteligência de Lutero, que punha por escrito as suas doutrinas e, sobretudo, tinha traduzido a Bíblia a palavra de Deus na língua alemã. No próximo programa, na próxima semana, vamos continuar a seguir o percurso da Reforma na Alemanha, no Império Alemão. Nomeadamente, vamos abordar o protesto dos príncipes do Império, ou seja, a fase final do movimento de reforma
na Alemanha. Iremos ver como homens poderosos, dotados de autoridade, príncipes entre o povo, puderam aceitar não só os princípios da reforma, mas defendê-los publicamente diante do imperador, numa declaração que ficará na história do cristianismo. A declaração que deu o nome de protestantes aos seguidores de Lutero. Vamos ver para a semana, com toda a atenção, este aspecto importante da história da Reforma e vamos descobrir porque é que os protestantes se chamam assim. Qual foi a razão para ser atribuído este nome aos seguidores de Lutero e da Reforma alemã.